Ministério Mundial de Fitas do irmão William Branham. Que Deus vos abençoe a partir de Jeffersonville, Indiana. Esta é uma carta do Tabernáculo Branham. Queridos filhos do profeta, nós somos a palavra manifestada, sendo energizados pelo Espírito, ouvindo a voz de Deus, tal como Ele nos proclama. Nós somos sua noiva. O Pai deu à sua igreja 9 dons do Espírito e o ministério quíntuplo. Mas Jesus disse: em cada era, eu dirigir-me-ei a uma única pessoa, um único mensageiro. De cada era receberá o que eu tenho a dizer a essa tal era. Esse tal único mensageiro é o mensageiro da verdadeira igreja. Ele fala por Deus por meio da revelação. De seguida, a mensagem é transmitida a todos. Porém, ela é recebida unicamente por um determinado grupo qualificado e de um certo meio. Cada indivíduo desse tal grupo é aquele que tem a capacidade de ouvir aquilo que o Espírito está dizendo pelo canal do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão recebendo a própria revelação privada deles, e nem é um grupo que está recebendo a revelação coletiva deles. Mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já tinha recebido de Deus. Quão cuidadosos devemos ser de ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz, que é a voz de Deus. Há uma voz de Deus e ela não precisa ser provada tal como os 9 e nem ser filtrada tal como os 5. Apenas uma única voz da palavra pura. Será que nós podemos ouvir outros ministros? Sim. Mas a chave é dizer somente o que foi pregado pelo profeta. Os outros podem e deveriam exortar, ensinar e pregar. Mas Deus abriu um meio hoje para nós como em nenhum outro dia. Nós podemos ouvir exatamente o que Deus está dizendo à igreja. Ele disse-nos que nós temos de ser muito cautelosos. Ele disse-nos, não eu, de que eles acrescentam aqui ou tiram ali e logo a mensagem já não é mais pura. Quando está se ouvindo as fitas, aquilo é palavra por palavra, o assim diz o Senhor. A prova que o Espírito habita no interior é pelo facto de reconhecer e seguir o que o profeta de Deus deu para a era dele, do jeito que ele pôs a igreja em ordem. É por isso que nós seguimos e dizemos: o nosso pastor é o 7º anjo mensageiro. E nós queremos ouvir somente o que ele tem a dizer. Para nós, este é o maná escondido. A revelação foi derramada sobre o nosso anjo mensageiro. A revelação da palavra foi dada e dirigida a ele para a nossa era. Ele tem uma revelação um pouco acima a respeito daquilo que Cristo é, um chamamento um pouco acima de todos os outros. Se nós não conseguirmos viver uma vida acima a do nosso pastor, então nós queremos William Marion Branham como nosso pastor. Nós sabemos que os outros não verão o que nós vemos e não crerão em coisas que nós cremos. Mas eles ainda são nossos irmãos e irmãs, e nós passaremos a eternidade com eles.
Mas nós devemos permanecer fiéis naquilo que nós cremos ser a maneira que Deus mostrou-nos para adorá-lo e segui-lo. É muito fácil que os outros digam que nós enfatizamos bastante o mensageiro, mas, na verdade, nós estamos apenas a citá-lo. Vocês devem levar isso lá em cima ao Senhor, porque isto é a voz de Deus que está dizendo estas coisas. Abramos o nosso coração e a nossa mente e leiamos o que o Espírito disse-nos através do seu anjo. Virá em breve ao mundo o grande anjo da luz, que virá a nós, que nos conduzirá, um grande Espírito Santo, que virá em poder e nos conduzirá ao Senhor Jesus Cristo. Ele provavelmente não saberá disso, mas ele estará aqui num destes dias. Ele fará, Deus lhe tornará conhecido. Ele não precisará dar-se a conhecer a si mesmo. Deus o tornará conhecido. Deus, ele próprio se provará. Foi isso que ele disse quando Jesus esteve aqui e eles não o conheciam, entendem? Ele disse, se eu não faço as obras do meu Pai, então não creiam em mim. Mas se eu faço as obras do meu Pai e que vocês não conseguem crer em mim, então creiam nas obras. Será que é mesmo isso? Será que ele próprio não está chamando-se o grande anjo da luz para este dia? Nós sabemos que isto trata-se do Espírito Santo dentro dele. Mas ele disse, ele provavelmente não saberá disso, mas ele estará aqui num desses dias. O Espírito Santo não saberá quem ele é? Ele não precisará dar-se a conhecer a si mesmo. Deus o tornará conhecido. Portanto, ele está dizendo que o profeta para o nosso dia é o grande anjo da luz, que nos fará sair e nos conduzirá a Jesus Cristo, pelo canal do Espírito Santo através dele. Aí está a revelação para o nosso dia. Quem é que vai apresentar a noiva ao Senhor? O nosso pastor. Mas esse profeta virá e, assim como o precursor da primeira vinda clamou, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, assim também ele, sem dúvida, clamará, eis o Cordeiro de Deus que está vindo em glória. Ele fará isso, porque assim como João foi o mensageiro da verdade para os eleitos, assim também é esse último mensageiro para a noiva eleita e nascida da palavra. Conhecendo estas verdades e tendo a revelação completa a respeito dele neste dia, nós tornamos-nos sua noiva nascida no Espírito e cheia do Espírito. Regozije-se, noiva, isto é o que nós somos. Quando um homem é nascido do Espírito e está cheio do Espírito na fé, leva essa palavra em seu coração e a coloca nos lábios dele, então saibam que isto é igual à deidade que está falando. Toda montanha tem que se afastar. Satanás não consegue resistir diante desse tal homem. Agora, existe uma verdadeira harmonia entre o noivo e nós, sua noiva. Ele mostrou-nos sua palavra da vida. E nós já a recebemos. Nós jamais a duvidaremos. Portanto, nada consegue fazer-nos mal, nem mesmo a morte. Regozije-se, noiva. Isto é o que nós somos. A palavra está dentro da noiva. Assim como ela estava dentro da Maria, a noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe aquilo que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em nome dele, porque ela tem o assim diz o Senhor. De seguida, a palavra é vivificada pelo Espírito e ela acontece.
Assim como uma semente que é plantada e regada, ela chega à plena colheita, servindo o propósito dela. Nós já chegamos à plena colheita e estamos servindo agora o propósito dele. Nós só podemos fazer a vontade dele. Ninguém consegue levar-nos a fazer o contrário. Nós temos o assim diz o Senhor. Fora disso, nós ficamos quietos. Nós sabemos que isto é Deus em nós, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Nós regozijamo-nos porque o profeta viu-nos lá no além da cortina do tempo. Quando todos nós levantamos nossas vozes e gritamos em harmonia, nós estamos descansando sobre isso. Venham reunir-se conosco no domingo, às 12 horas em ponto, horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvirmos a voz de Deus trazer-nos o mistério a respeito de a era da igreja de Pérgamo do dia 7 de dezembro de 1960. Irmão Joseph Branham. Números, capítulo 23, versículo 8 até 9. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12 até 17. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 até 5. E Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Isto conclui a carta às águias reunindo-se juntas do irmão Joseph Branham. E até a próxima vez, que Deus os abençoe e Shalom. www.branhamtabernacle.org e www.svfellowship.info